Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 20, dos versículos 1 ao 10. E aqui, o discípulo João, o evangelista João, o apóstolo João, ele narra para nós o momento em que tanto ele como Pedro foram avisados da ressurreição de Jesus, foram avisados de que não havia mais corpo dentro do túmulo onde Jesus havia sido colocado depois de perder a vida. E é interessante porque ele conta aqui de uma maneira mais minuciosa do que os outros evangelistas a forma como, esses que eram talvez os mais próximos de Jesus descobriram que ele não estava ali. Eles foram lá até o sepulcro, os dois, ao que parece, saíram juntos, mas ele chegou um pouco antes de Pedro e observaram ali, como estava o local após o desaparecimento, por assim dizer, do corpo de Jesus. E aqui no fim já desse trecho é dito que quando ele entra no sepulcro, ele viu o que aconteceu e creu. E coloca o seguinte comentário no último versículo aqui desse trecho que nós estamos trabalhando hoje. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Essa versão que eu estou lendo aqui, como de costume, é a versão da Bíblia, a Mensagem. Mas é interessante ele colocar que, com base na Escritura, ninguém ainda sabia que ele deveria ressuscitar dos mortos. E é interessante porque geralmente nós ouvimos as pessoas falando que tudo o que você precisa está na Bíblia, Todas as respostas que você precisa para viver uma vida de fé estão na Bíblia, E o que eles tinham aqui de escrituras, que se refere aqui, o que o texto faz referência, é justamente textos do Antigo Testamento que eram estudados pelos judeus, interpretados por rabinos da época, fariseus, mestres da lei, que diziam como aquelas leis deveriam ser, como aqueles mandamentos ali, aquelas diretrizes sagradas deveriam ser aplicadas nas vidas das pessoas, dos seguidores. Então era o julgo de cada um desses líderes, desses rabinos. E então eles sabiam, eles deveriam crer na ressurreição de Jesus com base no que ele havia dito, mas não criam ainda, eles não tinham entendido isso, eles não tinham chegado até até esse ponto junto com Jesus, esse ponto de fé. Eles estavam com Jesus, eles ouviram Jesus falar, olha, vai ser necessário que eu sofra, que eu morra, mas eu vou voltar, um dia vocês estarão comigo no paraíso, etc, etc, etc. Mas eles não se lembravam disso, eles não tinham compreendido isso perfeitamente bem ainda. E com base nos textos que eles tinham, de acordo com o que o evangelista coloca aqui, eles também não tinham conseguido captar essa realidade da ressurreição de Jesus, da volta dele. E aí, nós fazemos uma aplicação para pessoas que, nos nossos dias, querem encontrar, acham que a Bíblia é suficiente para tudo. Eu não estou dizendo que a Bíblia é insuficiente, que ela não traz a mensagem da salvação e que ela não deva ser lida diariamente. Isso é claro que precisa ser feito. Mas nem tudo na nossa vida cristã está na Bíblia. Diz respeito ao que está ali. Muito da nossa caminhada com Jesus e da nossa experiência de fé com Deus, ele está muito para além do texto bíblico. O texto bíblico ele guarda contextos históricos, contextos culturais, que permeiam por onde está a palavra espiritual que nos alimenta, que nos aquece o espírito. Mas ainda assim, não é qualquer coisa que nós vamos encontrar ali. Nem tudo na nossa experiência cristã, na nossa experiência de fé, está ali. Então não é só dar uma Bíblia na mão de alguém e falar, olha, leia e você vai compreender quem é Jesus,
o que é ser cristão. Não. Muito da caminhada com Jesus é construída no meu momento pessoal com Ele, o que Ele representa para mim, na forma como eu respondo às coisas que me acontecem. E a Bíblia, sim, é importante, porque ela traz a história de Jesus, traz arquétipos de situações que acontecem na nossa vida real, né? O Antigo Testamento é pródigo nisso. Ele tem várias situações ali que podem acontecer na vida de qualquer um. Mas nós não podemos acreditar que somente a Bíblia vai ser apenas isso, será um fator de transformação da pessoa. O Espírito Santo, ele trabalha da maneira que ele quer. Então, sim, há casos em que as pessoas pegam a Bíblia para ler e compreendem o Evangelho e começam a seguir a Jesus e mudam sua vida e há transformação. Mas isso são casos isolados, porque o texto por si só, ele não faz todo o trabalho. Então, via de regra, para que haja crescimento da fé e crescimento cristão, nós precisamos do que há aqui nessa passagem também. Pedro não vai sozinho, ele vai com outro discípulo. Esse outro discípulo, muito provavelmente, é o próprio João, né? A caminhada é em parceria, a caminhada com o outro. O Evangelho não é vivido sozinho, não é vivido só eu e a Bíblia. Muito do que eu aprendo com a minha experiência com Jesus, também com o texto e principalmente com alguém que anda ao meu lado, com alguém que me acompanha. Essa é a missão da igreja. O cristianismo não existe para ser vivido sozinho, para ser vivido de uma maneira solitária e individual. O cristianismo existe para ser vivido em comunidade. Então é no estudo bíblico da comunidade, é na caminhada conjunta da comunidade que há o crescimento espiritual, e na minha caminhada pessoal com Jesus também, com quem Ele é para mim. Então, que nós possamos ultrapassar essa etapa, a etapa de achar que unicamente a Bíblia pode fazer todo o serviço, né? Ela é imprescindível, ela é fundamental, mas só o texto na mão de alguém faz o que aconteceu, traz mais ou menos o que aconteceu aqui. Eles não sabiam, com base nas Escrituras, que Jesus haveria de ressuscitar. Então as pessoas não vão descobrir tudo a respeito da caminhada cristã apenas com o texto na mão. É preciso uma caminhada conjunta, tanto minha pessoal com Jesus, quanto do outro comigo, de mim para o outro. Deus abençoe você. Até amanhã.